Fala pessoal, seja bem-vindo à aula de número 41 da primeira etapa da construção do meu framework em C#, que é um projeto que vai facilitar e muito a criação de novos projetos, beleza? Nessa aula eu vou fazer aqui com você a consulta do CEP, vou fazer de uma maneira que fique reutilizável para qualquer projeto que você quiser usar, você conseguir. Observe que eu digitei o CEP aqui e vou dar um Enter. Vai aparecer embaixo uma mensagenzinha escrito aguarde, vou te mostrar como é que faz nessa aula. E aqui embaixo os dados são descarregados aqui através do C#, beleza? Então nós vamos usar a função requisição que criamos na aula anterior. Vamos criar uma outra classe específica só para buscar o CEP. Bora lá então? Bom, então antes da gente criar a classe aqui no C# que vai consultar o CEP, eu quero só te apresentar aqui a parte visual do formulário que eu fiz. Já deixei pronto para não perder tempo, porque isso aqui é simples. Você vai pegar os controles da caixa de ferramenta e vai colocar aqui. Os textos são labels, tá vendo? Ó, os textos visíveis. Esse aqui que eu vou marcar de laranja é um Masked Text Box. E todos esses outros aqui que eu estou marcando de vermelho são Text Box comum, tá? Então adiciona eles aí, coloca os nomes conforme você quiser. Isso é o básico do básico. Então vamos agora fazer a nossa consulta, tá? Para a gente fazer a consulta do CEP, eu vou entrar aqui dentro do gerenciador de soluções, dentro aqui da pasta códigos, vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em adicionar, deixo o mouse paradinho aqui. Nessa lista que abre do lado, eu vou descer até a opção classe e vou então clicar. Show? Vai abrir a janela para a gente adicionar a classe ao projeto. Eu vou dar um nome para ela, ó. Vou alterar o nome para busca CEP, tudo junto, ó. Vou colocar a palavra CEP maiúscula e a letra B inicial também maiúscula. Você pode seguir aí o padrão que você desejar. Vou então clicar no botão adicionar. Por que eu vou fazer dessa forma? Essa classe aqui que eu acabei de adicionar, o único propósito dela aqui no projeto C# vai ser buscar o CEP, mais nada. Quando eu tiver um outro projeto, seja ele qual for, que eu precisar fazer a busca do CEP, eu já tenho pronto, é só levar isso aqui para lá. Eu não vou precisar fazer tudo de novo. Por isso eu vou fazer isolado, separado. Vai ser como se fosse uma pecinha que a gente consegue colocar ela em qualquer projeto que a gente quiser, tá? Feito isso, então, eu altero essa palavra internal aqui para public. Clico com o botão direito aqui em cima e clico na opção remover e classificar os usos. E agora eu vou, então, criar a nossa função que vai fazer a consulta do CEP. Então, ó, essa função ela vai ser pública, porque eu quero acessar ela fora daqui. Ela não vai retornar nada por enquanto, tá? E o nome dela eu vou chamar de buscar, ok? Só para a gente saber se está ou não está funcionando, eu vou escrever aqui messagebox.show e vou colocar assim, olha, funcionou. Só para saber, né, que de fato essa função foi chamada, ok? Agora, como é que eu vou chamar essa função? Dentro aqui do meu formulário, nesse exemplo, eu quero chamar assim, quando eu digitar o CEP aqui dentro e apertar a tecla Enter, aí eu quero fazer a consulta e então descarregar os dados aqui, né? Então, vou selecionar o controle qual eu quero, aperto F4, venho aqui ó, nesse raio que tem aqui na parte de cima da janela de propriedades, que são os eventos, né, os acontecimentos aqui dentro do controle. Vou pegar o evento keyDown, que é para quando eu apertar alguma tecla, e vou dar um clique duplo aqui nessa caixinha do lado do evento keyDown. Aí ele abre aqui para mim o código do evento. Então eu quero saber o seguinte, olha, se, então eu escrevo if, que é o se, a tecla que eu apertei, ou seja, através do argumento e, o código da tecla, ok code, se for igual, aí aqui tem uma classe do C# que representa todas as teclas, tá? Eu digito o nome dessa classe e pego a tecla que eu quero, nesse caso a tecla Enter. Então o que eu estou perguntando aqui para o C#? Olha, na hora que eu apertar qualquer tecla, o código dessa tecla é igual à tecla Enter? Se for, aí nesse caso, eu venho aqui, abro a nossa busca CEP, tá vendo? Faço aqui a instância, aí para instanciar você precisa criar uma variável, eu vou chamar de CEP mesmo, igual a new, e coloco aqui busca CEP, tá? Aí eu venho e mando buscar. Dessa forma, então, vai ser quando a gente quiser consultar o CEP. A gente primeiro cria a instância e depois manda consultar. Agora, se eu executar aqui, clicar aqui dentro e der um Enter, ó, olha lá, funcionou. Qualquer outra coisa que eu digitar diferente de Enter, ele não vai fazer a consulta, mas quando eu digitar o Enter, ele vai chamar a função. Agora, uma vez que ele chamou a função, eu preciso pegar o valor do CEP que eu digitar aqui dentro e levar lá para dentro da função, porque senão, né, não tem como eu buscar o CEP. O CEP que eu digitar aqui, ó, nesse caso aqui, tem que entrar aqui dentro da nossa função. E aí, para isso, aqui dentro de parênteses, a gente cria os argumentos.
Então, esse argumento vai ser do tipo texto, então eu coloco aqui string, e eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de CEP, que será CEP da busca, no caso, né? CEP busca. Ou então CEP apenas, tanto faz, vou deixar CEP apenas. Agora aqui, ao invés de mostrar o funcionou, eu vou mostrar a nossa variável CEP, só para ver, de fato, o que está acontecendo. Agora que eu criei um argumento aqui, quando eu for chamar essa função, eu tenho que passar qual é o valor desse argumento aqui. Então, se eu passar aqui, por exemplo, ó, xxx, executar, selecionar o controle aqui e apertar Enter, olha lá, ó, xxx, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o texto que eu digitar aqui vá lá para dentro, né? Então, ao invés desse monte de x aqui, eu passo o nome do controle qual eu quero consultar. Nesse caso, o nome dele, ó, vou selecionar ele, aperto F4, venho aqui agora nessa chavezinha, essa folha com uma chavezinha aqui, e olha a propriedade name, olha lá, é o txt busca CEP. Então, é esse controle que eu tenho que passar. Então, vai ser o txt busca CEP, o texto que eu tiver digitado lá dentro dele. Então, agora, se eu executar aqui, digitar um CEP aqui dentro e dar um Enter, veja que a nossa busca do CEP agora está recebendo aqui o CEP. Tem um detalhe importante, tá? Aqui está com os pontos e aqui está sem os pontos. Como é que eu fiz isso? Basta você selecionar o seu Masked Test Box, apertar F4, procurar a propriedade Test Mask Format e alterar para essa opção aqui, ó, Exclude Prompt and Literais. Eu tenho aulas aqui no canal, lá no curso de cadastro de clientes, onde eu expliquei o que é isso daqui sobre a questão do Masked Test Box, tá? Uma vez agora que o nosso CEP já está vindo para cá, a gente pode montar a URL que vai ser consultada através aqui da nossa classe APIs, que fizemos na aula 40, que foi a aula anterior, através da função requisição, porque ó, eu tenho que passar uma URL para fazer a consulta. Então, voltando aqui na nossa classe do CEP, eu vou entrar aqui agora no meu navegador de internet, tá? Vou pesquisar aqui viacep.com. Vou só pesquisar via CEP. Aí vou entrar aqui no site, ó, via CEP. Vou pegar esse link, que é o exemplo da consulta, clico com o botão direito nele, copio, tá? Posso fechar já aqui. Venho aqui e crio agora uma string chamada de URL. Aí, ó, eu abro chaves e colo o endereço do link aqui dentro. Agora, aonde eu tenho esse CEP aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Deixo as duas barras. No meio, eu coloco o CEP que vai entrar através do argumento. Para isso, eu coloco aqui um cifrão. No local que eu quero o meu CEP, eu abro e fecho chaves e passo a variável CEP. Agora eu vou dar um message box, quer ver? Para você ver qual vai ser o CEP, qual vai ser a URL que nós vamos então consultar, tá bom? Vamos lá, vamos executar, vamos cada detalhezinho bem devagar para a gente conseguir acompanhar. Vou digitar aqui um CEP aleatório, tá? Um número aleatório, vou dar um Enter. Olha só, essa vai ser a URL então. Esse é o endereço da API. E aqui onde eu vou marcar de vermelho é o CEP que nós digitamos aqui. Agora, a gente precisa chamar a função da requisição, né? Vamos dar uma olhada aqui na função da requisição. Ela tem como objetivo enviar uma URL para fazer a consulta, ó, e ela devolve uma resposta o elemento do tipo JSON, o formato dynamic. Então, eu preciso criar aqui dentro da nossa função busca CEP uma variável para receber esse resultado. Vou chamar também, o tipo, né, vai ser de dynamic, e o nome dela eu vou chamar de retorno. Vai ser igual. Aí eu abro a classe APIs que foi criada na aula anterior e mando fazer uma requisição para essa URL em questão, ok? Agora, se eu der aqui um message box na nossa variável retorno, convertida para texto, você sempre tem que converter para texto, porque ela vem como objeto. Na aula anterior, onde eu criei essa requisição, eu expliquei muito bem detalhado sobre a questão da leitura do JSON. Então, não vou explicar aqui. Se você não viu a aula anterior, você não vai entender muito bem o que vai acontecer. Então, quando eu executar agora, digitar aqui um CEP, eu vou digitar o mesmo CEP que tem lá como exemplo, vou dar um Enter, ele vai trazer para mim o resultado da pesquisa. Olha só, esse é o resultado da pesquisa. Então, agora, o próximo passo é a gente pegar cada um desses campinhos aqui, ó, cada um desses valores, e distribuir eles aqui dentro. Aí vai ter uma situação que vai dar erro na consulta do CEP, vai ter situação que vai estar sem internet, vai ter situação aí que o CEP aqui vai estar errado. Olha só, se aqui tiver errado, ó, menos, quantidade menos, quando eu der o Enter, ele deu erro, tá vendo? Então, nosso próximo passo agora vai ser fazer esses tratamentos de erros aqui. Aí depois que tiver tudo ok, a gente faz o nosso descarregamento ali das informações, tá bom?
Bom, antes da gente partir para a nossa próxima etapa aqui dentro da aula, eu quero convidar você a conhecer o projeto EC Turbo na etapa 2 e 3, que é o CRUD automático e também o redesenho dos controles. Inclusive, eu já estou aqui ó, com alguns controles que eu fiz aqui as aulas do redesenho. O curso está em andamento, mas já tem umas paradas bem bacanas aqui. Ó. Tem a barrinha de progresso, tá vendo? Ó, você pode adicionar ela aqui e configurar, apertar F4. Você tem aqui uma série de propriedades que podem deixar a sua barrinha de progresso ali da cor que você quer. Ó, veja que eu estou mudando aqui a cor. Pode mudar também a cor do marcador, tá vendo? Ó, fazer ficar ali da maneira como você achar mais interessante. Então, tudo isso você vai aprender a criar. Tem também o checkbox, que ao ficar aqui ó, marcado, ele fica verde. Você consegue mudar a cor dele, ó, tá vendo? Então, você vai aprender muita coisa bacana relacionada a esse desenho aqui dos controles lá na parte 2 e 3 do Framework EC Turbo. O link está aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada, beleza? Dando sequência então na nossa consulta do CEP aqui, vamos para a nossa segunda parte. Fazer o seguinte, a consulta, o CEP ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Qualquer consulta que eu fizer que tiver mais ou menos do que 8, aí eu não quero que essa consulta aconteça. Então, dentro da função, dentro da classe busca CEP, primeira coisa que eu vou fazer antes mesmo de consultar vai ser validar a quantidade de caracteres que o CEP tem, tá? Aí eu estou colocando aqui um comentário só para você ter uma noção, né? Mas o valor 8, tá? Será o valor que a gente espera. Primeiramente, eu vou pegar a variável CEP, vou dizer que ela vai ser igual a ela mesma, só que tirando fora o ponto, tá? Esse replace ele serve para localizar um valor dentro de um texto e substituir por outro. Então eu quero dentro da variável teste localizar o caractere ponto. Quando eu achar, eu quero substituir por nada. Aí eu vou vir aqui, vou dar um enter, vou colocar aqui embaixo mais uma substituição, ó, ponto replace. Agora eu quero tirar a vírgula também, caso ela exista. Vou copiar, vou dar um enter e vou colar. Quero também tirar o tracinho, caso ele exista. Vou colar mais uma vez. E quero também tirar o espaço em branco. Aí aqui eu coloco um ponto vírgula, tá? Então, após tirar todos esses caracteres que não correspondem ao número do CEP de fato, eu vou verificar se o CEP, o total de caracteres, essa palavra len significa contagem, né? Se o CEP, a contagem de caracteres, for diferente de 8, significa então que a quantidade de caracteres ali está incorreta. Aí ele vai dar aquele erro que eu mostrei agora há pouco. Então, se isso acontecer, eu vou primeiro mostrar uma mensagem, passando aqui, ó, funções.msg de erro. E aqui eu vou colocar assim, olha, o CEP informado deve ter 8 caracteres, beleza? 8 dígitos, né? Na verdade, vou colocar assim, deve ter 8 números, né? 8 números. E aqui embaixo eu vou colocar o quê? Ponto vírgula e depois um return. Por que eu tenho que colocar um return? O return quer dizer assim, olha, você não vai executar mais nada dessa linha para baixo. Se deu erro aqui na quantidade de caracteres, não tem por que fazer a consulta. Então, o return é exatamente para isso, para retornar, para não deixar o código ser executado. Agora, vamos ver qual é o resultado dessa primeira validação que estamos fazendo. Quando eu digitar qualquer coisa e der um Enter, olha lá, ó, o CEP informado deve ter 8 números. Agora, se eu deixar vazio e der um Enter, ó, mesma mensagem, mas eu não quero isso. Quando tiver vazio, eu não quero nem fazer a pesquisa. Se não tem CEP, não tem por que buscar, não é isso? Então, eu vou vir aqui no começo, ó, vou colocar assim, olha, se a quantidade de caracteres do meu CEP for igual a 0, aí não faz nada, só retorna, beleza? Então, vamos só executar aqui para a gente ver se essa verificação vai funcionar. Eu vou deixar vazio e vou dar um Enter, olha lá, não funcionou. Vou vir aqui agora no começo, vou digitar alguma coisa, ó. Deixa eu apagar aqui de novo. Digitar aqui alguma coisa e vou dar um Enter, ó. Olha lá, o CEP informado deve ter 8 números, beleza? Então, essa validação aqui de quantidade, ela já está funcionando. Agora, tem uma outra situação também que a gente precisa validar, que é a seguinte, quer ver? Ó, eu vou digitar aqui via CEP, e aqui eu vou digitar um CEP que não existe. Por exemplo, a quantidade correta de caracteres, porque se eu deixar menos, ele vai dar esse erro aqui, ó. Se eu colocar mais, também ele vai dar esse erro, mas nós acabamos de tratar esse erro aqui, tá? Então, quando você faz a consulta com a quantidade correta, mas um CEP que não existe, por exemplo, eu vou colocar o número 8 aqui no final. Olha lá, ele dá a resposta, tá vendo? Mas ele dá essa resposta com esse erro aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui agora, dentro dessa nossa consulta, após ter feito a consulta, tá? Porque se ele conseguiu consultar, dentro do retorno, vai estar o erro. Quer ver? Ó? Vamos testar agora para você ver. Eu vou fazer a pesquisa, vou digitar o mesmo CEP que eu digitei lá, ó. Vou colocar o 08 no final. Olha só, olha lá, a mensagem vai ser o erro. Então, quando ele retornar essa chave erro, é porque o CEP que eu digitei aqui, ele está completo. Tem os 8 caracteres, mas só que o C# não conseguiu. Aliás, a base de dados do via CEP, ele não existe lá dentro, tá? É um CEP que não existe. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, se dentro da variável retorno a chave erro, ela foi diferente de nula, é porque ela existe, tá? Se ela for igual a nula, é porque não existe. Se ela for diferente de nulo, é porque existe. Aí, eu vou vir aqui, vou copiar essa mensagem, colo aqui. Só que, ao invés de o CEP informado deve ter, colocar assim, olha, o CEP informado não foi localizado, ok? Aí, desse modo agora, quando a gente fazer a consulta com a quantidade de caracteres correta, mas o CEP não existir, aí vai falar, o CEP informado não foi localizado. A gente pode até colocar não existe, né? Eu acho que é mais interessante de colocar não existe, ok? Agora que já fizemos todo o nosso tratamento aqui, a gente pode criar a nossa estrutura, porque eu preciso consultar os dados, mas ao invés de mostrar numa mensagem igual está acontecendo aqui, ó, quer ver? Vamos lá, eu vou digitar aqui o CEP, vou dar um Enter, ó. Eu quero pegar a informação logradouro, ó, esse praça da Sé, por exemplo, e jogar aqui dentro, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui dentro da nossa função, da nossa classe busca CEP, aqui em cima, ó, antes do nome da função, eu vou criar uma variável que vai ser pública, vou chamar ela, vai ser do tipo string, e eu vou chamar ela de logradouro, beleza? O que é esse logradouro? Eu vou iniciar ela como vazio. Eu vou pegar essa variável, vou capturar a resposta da internet e vou jogar aqui dentro. Porque depois, com essa variável, eu consigo jogar dentro do controle. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui embaixo da seguinte maneira. Ó. No lugar dessa mensagem, eu vou fazer a captura dos dados. Por que eu vou fazer a captura dos dados aqui embaixo? Bom, se ele passar por esse primeiro erro aqui, ó, tá? Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou aqui pelo terceiro, é porque deu tudo certo. Só tem mais um erro que a gente tem que verificar, que é quando tiver sem internet, tá? É muito comum. Quando tiver sem internet, ele não vai conseguir buscar. Então, eu vou colocar assim, olha, se por acaso der qualquer erro aqui, na hora que ele estiver fazendo a requisição, a gente vai fazer um tratamento assim, ó, se a função retorno, se ela for igual a nula, é porque não encontrou nada. Ele não conseguiu fazer a consulta, por qualquer motivo, seja que está sem internet, seja que o site está fora do ar. Então, se isso acontecer, aí eu vou vir aqui, vou mostrar a mensagem também, tá? Só que eu vou colocar assim, olha, erro no site ou na sua conexão, beleza? Então, se ele não passar, não pegar o erro aqui, não pegar o erro aqui em cima, mas ele não conseguir fazer a consulta, aí é porque está sem internet ou o site está fora do ar. Conseguiu fazer a consulta, verifica se o CEP foi achado. Não foi encontrado, dá a mensagem. Agora, se ele chegou até aqui embaixo, é porque está tudo ok e os dados foram capturados para dentro da variável retorno. Então, eu vou pegar a nossa variável logradouro, vou dizer que ela vai ser igual ao retorno na propriedade logradouro, convertido para string. Ah, mas da onde eu estou tirando esse logradouro aqui? Eu estou tirando daqui, ó, dentro do via CEP, no retorno da API, tá? Esse campo aqui, ó. Então, agora que eu estou pegando os dados do retorno mesmo da API. Beleza, dentro então da nossa consulta aqui, ó, após eu ter feito a consulta, eu posso pegar aqui e falar assim, olha, esse controle aqui, ó, vai receber agora essa variável logradouro que eu criei lá. Como é que é o nome dele, ó? Deixa eu olhar. O nome dele é CEP logradouro. Então, eu volto aqui no código, digito o nome dele, ó, falo que o texto dele vai receber da classe CEP a propriedade logradouro, tá vendo? Então, veja aqui agora, se eu executar, digitar aqui um CEP, que é um CEP válido, ele faz a consulta e traz os dados para cá. Se eu digitar um CEP que é inválido, ele faz a consulta, mostra que o CEP não existe e limpa os dados. Por que ele limpa os dados? É porque a variável logradouro, ela já nasce vazia, tá vendo? Ó? Aí, se ele não conseguir chegar até aqui embaixo, que é onde pega os dados, ela vai continuar vazia.
Então eu vou repetir esse processo que eu fiz agora por último uma vez para cada informação. Vou vir aqui em cima, ó, seleciono aqui no começo, aperto Ctrl D várias vezes, tá vendo? Venho aqui na API e vou colocando, ó, vai ter o complemento, aí eu posso copiar e trazer para cá. Vai ter a unidade, essa unidade eu nem vou usar, mas eu vou colocar aqui. Vai ter a unidade, vai ter o bairro, tá vendo? Ó? Cada um tem que ter uma propriedade para poder representar. Localidade, se você quiser colocar cidade, fica aí por sua conta, tá? O F, ó, vou colocar aqui maiúsculo, o F, vou colocar IBGE. Eu também vou fazer a consulta do estado, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer a consulta do estado. Você vai ver que é bem facinho, ó. GIA, esse DDD aqui. Aí vou dar mais uma vez Ctrl D. E vou pegar a última propriedade, que é o CIAFI. Essas propriedades aqui por último, ó, GIA, CIAFI, essa unidade, eu nem utilizo. Mas vou deixá-las aqui porque pode ser que a gente queira utilizar. Vou colocar todas com letras iniciais maiúsculas, só para manter o padrão. E agora eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou continuar. Eu vou pegar o complemento, vai ser igual a retorno, complemento.toString. Depois do complemento, ó, unidade, bairro, localidade. Então, vamos lá. Unidade é igual a retorno. Unidade, bairro, ok, ó. Bairro. Depois, localidade é igual a retorno localidade. O Visual Studio 2022, ele é muito bom. Ele já vai autocompletando para você. Você só vai apertando o Tab, ó. Eu vou digitar aqui o F, olha lá, ó, igual ao F. Só que aqui ela é minúsculo lá. Eu não sei se isso vai dar problema, mas vamos colocar aqui igual tá lá, para não dar problema depois, tá? Agora aqui vai ser o IBGE, ok? Depois vai ser o DDD, depois vai ser aqui o GIA, depois vai ser o CIAFI, e eu acho que tá tudo aqui. Agora, essa função aqui da consulta do CEP, essa classe, ela já está pronta, tá? Já está prontinha para a gente fazer a nossa busca. Esse using aqui em cima, a gente pode tirar ele, certo? Ó. Como é que a gente vai consultar então? Vamos fazer do zero agora, ó. A gente vai apagar essa parte aqui. Toda vez que formos consultar um CEP, você vai criar a instância da classe. O nome, você pode dar o nome que você quiser, não importa qual. Eu vou chamar de CEP mesmo. Você coloca igual a new CEP. Aí você chama a função buscar, beleza? Passa aqui dentro qual é o CEP que você quer buscar. Nesse caso, eu quero pegar o CEP que eu digitar lá no controle teste. TXT busca CEP. E agora você vai pegando as propriedades, ó. O meu CEP logradouro, o texto dele, vai receber da variável CEP a propriedade logradouro. Aí você vai colocar isso aqui para todos, ó. CEP complemento, recebe do CEP complemento. CEP bairro, recebe do CEP bairro. CEP cidade, só que o CEP cidade não é CEP cidade, né? É CEP localidade aqui, ó. Não, localidade. Deixa eu ver mais o que aqui, ó. CEP UF, o texto dele, recebe do CEP UF. E assim vai, ó. CEP IBGE. Esses que eu estou colocando esse CEP e o nome na frente, são os nomes dos meus controles aqui, ó. Ó, esse daqui, ó, CEP, vou apertar F4 e observe o nome dele aqui em cima, ó, CEP IBGE, tá? Então, esse é o nome dos controles. Continuando aqui, ó, aqui faltou a propriedade text. Continuando aqui, esse aqui vai ser igual ao IBGE, vai ter o CEP DDD. Eu estou fazendo aleatório, você não precisa seguir a ordem, tá? É só você colocar todos aqui, não tem problema a ordem, não. Aqui vai ser o CEP, unidade eu não tenho. GIA, o GIA eu tenho. Deixa eu ver se ficou faltando algum, ó. Complemento, bairro, cidade, o F. Aí falta o estado, né? O estado, eu vou te mostrar já já como é que a gente vai fazer. Vamos só, antes disso, testar aqui para ver se ele vai trazer os dados. Então, eu vou digitar aqui o mesmo CEP de exemplo lá do site via CEP. Vou dar um Enter, observe que ele deu aqui. Aqui faltou, ó, eu escrevi errado, não é CIA, né? No caso aqui é CIAFI, beleza? É igual tá aqui no retorno do via CEP. A gente tem que escrever, ó, tá? No meu caso, eu escrevi CIA apenas, faltou um pedacinho aqui. Voltando então no código, eu vou clicar no botão de parar para que eu possa executar novamente e fazer novamente aqui o teste, tá? Então vamos lá, vou digitar aqui o mesmo CEP e dar um Enter. Ah lá, ele trouxe todos os dados para cá. Agora então a questão do estado, a gente vai ter que fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui dentro da minha classe funções, lá no final dela, eu tenho algumas funções aqui. E essa parte aqui, ó, dictionary, tá? Tem uma variável chamada de status webs. E aqui um pouquinho mais acima eu tenho a função que eu criei para poder pegar
o estado através da UF. Isso aqui é uma mão na roda, tá? Só que assim, para você usar isso, você vai precisar desse código. Eu vou deixar o código todinho na descrição do vídeo, essa função juntamente com essa variável aqui, estados, mas só que tem um detalhe importante. Na descrição do YouTube, eu não consigo colocar o sinal de menor, tá vendo? Ó, tem um sinal de menor aqui e o outro aqui, onde eu estou marcando de rosa. Eu também não consigo colocar o sinal de maior, onde eu estou marcando de laranja. O YouTube não deixa, tá? Então, no lugar desse sinal de menor, eu vou tentar colocar um arroba, beleza? Aí você procura esses pontos que eu marquei de rosa e de laranja aqui e coloca igualzinho tá no vídeo. Sinal de menor aqui, sinal de maior aqui. Sinal de menor aqui, sinal de maior aqui. Aí você pode copiar, tá vendo? Copia, cola aí na sua classe de funções. E agora vamos ver como é que a gente usa isso dentro da classe busca CEP. Você vai vir aqui e vai colocar assim, olha, estado, que no caso é a nossa variável, né? Estado, ó, cadê? Ah, não, eu tenho que criar ela, não criei ainda. Aqui em cima, ó, eu vou criar então uma variável para poder receber o estado. Eu seleciono aqui o começo e aperto Ctrl D, vou chamar ela de estado, beleza? Aí vem aqui embaixo, ó, fala assim, olha, estado, você vai receber o quê? Você vai receber a minha funções, a minha função pegar estado F, pegando o estado da UF que foi localizada aqui na consulta. Simples assim, tá? Aí agora, dentro da nossa consulta, nós temos também o nosso controle CEP estado, e eu vou dizer que o texto dele vai ser igual, ó, o texto desse controle vai ser igual à propriedade estado que está vindo aqui da nossa consulta do CEP. Então, quando a gente precisar pesquisar CEP agora, é só a gente vir aqui, chamar a função, fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Chama a função, escreve os códigos correspondentes. Ah, eu não quero pegar tudo, não quero pegar o IBGE, o DDD, o IDIA, o CIAFI, não tem problema. Tira aquilo que você não quer, deixa só aquilo que você vai usar. Nesse exemplo, como é um vídeo demonstrativo, eu vou deixar tudo. Então, observe que agora, quando fizermos a consulta, ele vai também mostrar ali o estado. Detalhe importante, no começo do vídeo, eu mostrei uma mensagenzinha pedindo para aguardar aqui, né? Se você quiser fazer isso, você faz assim, ó. No comecinho de tudo, você chama a funções, a nossa classe funções, e manda criar a label. A label vai ser criada abaixo do controle txt busca CEP, tá? Isso aqui você vai ter que fazer se você quiser, não vai ser padrão, né? Você vai ter que fazer toda hora que você quiser essa mensagem. O tipo de mensagem vai ser do tipo info, e o texto da mensagem, na verdade o texto é primeiro, né? O texto da mensagem vai ser aguarde, beleza? E o tipo vai ser info. Aí no finalzinho, ó, depois que tiver feito tudo, eu chamo também a classe funções e mando remover a label desse controle. Mas volto a dizer, isso aqui é opcional. Essa linha que eu vou marcar de laranja e essa outra são opcionais. Você vai colocar só se você quiser. Então agora, ao executar, ó, observe que ele vai mostrar a mensagem pedindo para aguardar. Quando termina a consulta, ele desaparece. Beleza? Então, com isso, concluí aí mais uma etapa dentro do nosso framework. Qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição. Na próxima aula, nós vamos fazer aqui a consulta do CNPJ aqui no nosso projeto, tá? Vamos que vamos, estou esperando você lá.